Isso não existe. Se você tem 25 anos ou mais, eu tenho certeza de que você sabe de quem é esse bordão. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. O Padre Quevedo era um padre jesuíta espanhol que ficou muito famoso no Brasil, desmascarando charlatões que juravam ter poderes sobrenaturais. Nos anos 90 e 2000, ele era figurinha carimbada na TV aberta. O trabalho do Padre Quevedo era super legal, mas como você sabe, anos 90 e TV aberta são uma combinação perigosíssima. Tudo virava meme antes mesmo da internet popularizar os memes. Um dos momentos mais icônicos do Padre Quevedo aconteceu em 2001, quando ele foi até o programa do Ratinho para um debate de altíssimo nível com ninguém mais, ninguém menos do que Henri Cristo. Ánimo, te dou $10.000 se dobras este dedo. Ánimo, aqui, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Em 2000, o Padre Quevedo ganhou até um quadro no Fantástico, chamado O Caçador de Enigmas. Este é o homem, Padre Oscar Quevedo, jesuíta, 69 anos. Ele mantém em São Paulo um instituto dedicado à parapsicologia, uma abordagem científica de fenômenos desconhecidos. Pois então, a parapsicologia, ramo da psicologia que estuda fenômenos supostamente sobrenaturais, voltou aos holofotes em fevereiro desse ano. O motivo foi um estudo da USP que sugeriu que médiums possuem alterações genéticas que podem estar ligadas às suas experiências mediúnicas. Mas será que a parapsicologia pode ser considerada uma ciência? Esse estudo realmente comprova que a mediunidade tem base genética? Ou será que isso não existe? Vem com a gente que essa é a história que a gente vai contar no Telescópio de hoje. Bora! A parapsicologia é um ramo da psicologia que investiga supostos fenômenos paranormais e psíquicos que, em teoria, não podem ser explicados pelas leis naturais da física e da biologia. As suas raízes estão na Sociedade de Pesquisas Psíquicas, fundada em 1882 em Londres, coincidentemente na mesma época do surgimento do espiritismo e das descobertas de energias até então desconhecidas, como ondas de rádio, raios-x e radioatividade. Com tudo isso rolando, não era difícil imaginar que essas novas energias poderiam interagir com o cérebro, explicando poderes psíquicos como a previsão do futuro ou a comunicação com os mortos. E claro, tentando validar o espiritismo cientificamente. Nos primeiros anos, grandes filósofos, físicos e psicólogos se uniram à sociedade para investigar esses fenômenos. Os fenômenos parapsicológicos podem ser divididos em dois grupos: a psicocinese e as percepções extrasensoriais. A psicocinese é a suposta capacidade da mente humana de interagir e até mover objetos à distância. É basicamente o poder da Eleven do Stranger Things. Um dos grandes charlatões, um dos grandes nomes da psicocinese é o ilusionista israelense Uri Geller, que afirma ser capaz de entortar talheres com o poder da mente. Ele rodou o mundo aparecendo em programas de televisão para demonstrar as suas habilidades psicocinéticas, inclusive no Brasil. Em 1973, Uri Geller foi aos Estados Unidos para participar do Tonight Show, apresentado pelo Johnny Carson. Além de apresentador e humorista, o Carson também era mágico e desconfiava que o Geller estivesse usando aí algum truque. Isso porque o Geller fazia questão de usar seus próprios talheres em todas as demonstrações. O Carson então pediu para a produção que trouxesse talheres novos, que não tivessem sido tocados pelo Geller antes do programa. O resultado foi esse. Keep longer. I'm trying to feel. If there's no feeling, then I can't do it. That's it.
Wait. Okay, let me rest a little, all right? I was very nervous tonight, really. Maybe I can say my first time that I was really nervous. O truque do Geller era simples. Antes das apresentações, ele entortava os talheres para cima e para baixo, enfraquecendo a parte mais fina da liga metálica. Durante a apresentação, o calor gerado pelo atrito dos dedos e o peso das extremidades faziam o resto do trabalho. Mas isso é enganar. Mas a psicocinese nunca foi estudada a sério, ao contrário dos outros fenômenos parapsicológicos conhecidos como percepções extrasensoriais. Essas percepções, conhecidas popularmente como o sexto sentido, envolvem coisas como telepatia, clarividência, premonições e até a comunicação com o mundo dos mortos ou com reencarnações passadas. Um dos experimentos mais conhecidos da parapsicologia é o Ganzfeld. Imagina que você está numa sala com os olhos cobertos por metades de bolas de ping-pong. Aí tem uma luz vermelha e fones de ouvido tocando um ruído branco. A ideia é criar um ambiente sem distrações, para que o seu cérebro esteja 100% receptivo a estímulos extrasensoriais. Esse é o ambiente Ganzfeld. Aí, numa outra sala, uma outra pessoa está olhando para uma imagem ou um vídeo aleatório. A tarefa dessa pessoa é enviar mentalmente essa informação até você. Depois, você que estava lá com os olhos cobertos, recebe 4 imagens ou descrições de imagens e precisa escolher qual delas é a mesma que a pessoa na outra sala estava vendo. A chance de acertar ao acaso é de 25%, ou seja, em 100 repetições do experimento você acertaria cerca de 25 vezes por pura sorte. Agora, se a sua taxa de acerto for maior do que 25%, isso indicaria que a comunicação telepática realmente aconteceu. Mas os resultados desses estudos sempre foram inconclusivos. Na maioria dos estudos, a taxa de acerto fica bem próxima dos 25%, ou seja, as pessoas acertavam por pura sorte. Nos poucos estudos que alegam comprovar a telepatia, a taxa de acertos varia entre 30% e 35%. Muitos desses estudos que tentavam comprovar a telepatia foram conduzidos nos anos 1980 por esse cara aí, Daryl Bem, psicólogo da Universidade de Cornell. O Ben voltou a ganhar os holofotes da ciência em 2010, quando publicou um artigo que dizia comprovar que seres humanos poderiam ter premonições e até mesmo prever o futuro. O estudo contou com 9 experimentos, todos bem parecidos, por isso a gente vai falar de apenas um deles, que foi o que ficou mais famoso. Nesse experimento, os participantes eram colocados em frente a um computador com 2 cortinas na tela. O desafio era adivinhar atrás de qual cortina estava uma imagem erótica. Mas o caso é que só depois dos participantes darem o seu palpite é que um programa de computador determinava aleatoriamente em qual das cortinas a imagem erótica apareceria para o participante. A sacada do experimento é a seguinte: a chance do participante acertar por acaso em qual cortina estaria escondida uma imagem erótica é de 50%. Porém, se essa taxa de acertos fosse maior, isso seria um indício de que os participantes eram capazes de prever o futuro, porque na realidade a posição da imagem só foi determinada depois dos participantes darem os seus palpites. E a taxa de acertos foi de incríveis, que rufem os tambores, 53%. 3% a mais do que o esperado se os participantes contassem apenas com a própria sorte. Mas para o Daryl Bem e para os jornalistas sedentos por um clickbait, foi o suficiente para provar que seres humanos podem prever o futuro. O estudo do Daryl Bem foi replicado por vários cientistas, mas ninguém conseguiu chegar nos mesmos resultados. Em todos os casos, os participantes falharam em prever o futuro, o que gerou artigos científicos com títulos sensacionais como esses daqui. O futuro falhou. Nenhuma evidência de pré-cognição em uma tentativa de replicação em larga escala do estudo de Bem. Também tem o Fracassando o Futuro, 3 tentativas mal sucedidas de replicar o estudo de Bem.
Um dos grandes algozes do psicólogo americano Darryl Bain é o psicólogo canadense James Alcock, um crítico ferrenho da parapsicologia. Para o Alcock, não há problema algum em usar o método científico para investigar fenômenos paranormais. Inclusive, as tentativas de replicação desses estudos ajudaram a tornar os experimentos psicológicos cada vez mais rigorosos. O problema é que depois de 150 anos de pesquisa, a parapsicologia ainda não gerou conhecimento novo e nem apresentou evidências sólidas de que poderes psíquicos realmente existam. E para piorar a situação, agora estão crescendo os estudos que partem da premissa de que esses poderes psíquicos existem e são cientificamente comprovados. Parte desses estudos tenta validar fenômenos parapsicológicos distorcendo teorias complexas, como a teoria da relatividade e da física quântica. Por exemplo, em um artigo, 2 parapsicólogos defendem que a telepatia pode ser explicada pela teoria da relatividade de Einstein. Basicamente, eles afirmam que os buracos de minhoca no universo poderiam conectar a mente de 2 pessoas. Só que, além de não haver evidências de que a telepatia realmente exista, também não tem nada que comprove que distorções no tecido do espaço-tempo possam conectar mentes. Isso é maconha, meu irmão. Já nesse artigo aqui, um parapsicólogo defende que a física quântica poderia explicar a capacidade das pessoas de prever o futuro. Só que, de novo, não existem nem evidências de que as pessoas realmente podem prever o futuro, nem evidências de que a mecânica quântica tem efeitos diretos no pensamento humano. Como diria o grande físico Richard Feynman, se você acha que entendeu a física quântica, é porque você não entendeu. Em resumo, um grande problema da parapsicologia, segundo seus críticos, é que muitos estudos partem da premissa de que fenômenos psíquicos, como experiências extrasensoriais, já foram validados pela ciência. E é exatamente isso que aconteceu no recente estudo da USP, que ganhou as manchetes ao afirmar ter comprovado que o poder de médiums está relacionado a mutações genéticas. A gente vai ver esse estudo com mais detalhes no próximo bloco, mas antes, uma palavrinha dos patrocinadores que tornaram esse vídeo possível. Imagine comigo uma cena de terror. O despertador tocou, você clicou em soneca para dormir só mais uns 5 minutinhos, por favor, e deu ruim. Agora você está atrasada. Para piorar, tem um evento importantíssimo no trabalho e todas as suas roupas estão amassadas. Mas calma, quem pode te ajudar é a Insider. É só você colocar uma calça e uma camisa Future Form e pronto, pode ficar tranquilo que ela desamassa no corpo. São peças que combinam elegância, versatilidade e praticidade, tudo numa peça só. E ainda por cima, são resistentes à água, ideais para aquele dia de chuva. Tem na versão feminina e na masculina também. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que já está na descrição e no comentário pinado e o cupom vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É facinho, moleza. E se você comprar entre os dias 11 e 25 de agosto, ainda pode ganhar um brinde. Compras acima de R$ 399 levam um par de meias Spectrum Socks e acima de R$ 599 ganham esse lindo boné. Aproveita! Confere lá, eu tenho certeza que você vai receber roupas bonitas e de altíssima qualidade, para você ou para presentear alguém que você ama. E ainda de quebra, você ajuda a gente no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela ótima parceria. O artigo, liderado por pesquisadores da USP, foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria com o título Possíveis genes relacionados à mediunidade espiritual, uma análise de sequenciamento completo do exoma de médiuns altamente dotados. O exoma é a parte do DNA responsável pela produção de proteínas,
que formam e fazem o nosso corpo funcionar. As proteínas são compostas por pequenos blocos chamados de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos e você pode imaginar eles como pecinhas de Lego. A forma e a função de uma proteína dependem de quais e como essas peças são encaixadas. O DNA funciona como um manual de instruções, com um código que define quais e como as peças se encaixam. Cada pedacinho do DNA que codifica uma proteína é um gene. Uma mudança em uma única letra desse código pode alterar a sequência de aminoácidos e até afetar como todos os outros se encaixam, criando uma proteína completamente diferente ou até disfuncional. Essas mudanças são chamadas de mutações. A hipótese dos pesquisadores era de que médiums poderiam ter genes com mutações não encontradas em outras pessoas. Os médiums são indivíduos que afirmam ter a capacidade de perceber ou até de se comunicar com espíritos ou seres do mundo dos mortos. Para testar isso, eles sequenciaram o DNA de 54 médiums e de 53 pessoas não médiums, mas com parentesco de primeiro grau com os médiums, como irmãos, filhos e pais. Também participaram do estudo 12 médiums cujos parentes não estavam incluídos. Os pesquisadores também tinham duas hipóteses extras. A primeira era de que as mutações encontradas nos médiums estariam em genes ligados diretamente a funções sensoriais, ou seja, genes que influenciam como a gente percebe o mundo ao nosso redor. A segunda hipótese era de que essas mutações estariam diretamente relacionadas aos supostos poderes mediúnicos. Por exemplo, médiuns que dizem ver e ouvir espíritos teriam mutações em um conjunto específico de genes, enquanto aqueles que psicografam teriam mutações em outro conjunto. No estudo, os pesquisadores não sequenciaram todo o DNA, apenas o exoma, a parte que representa cerca de 1% do nosso material genético, e contém aproximadamente 20 mil genes. Além disso, eles não analisaram todos esses genes, mas focaram apenas naqueles que possuem variantes raras, ou seja, mutações pouco comuns na população mundial. Para identificar essas variantes raras, os pesquisadores compararam o exoma dos participantes com bancos de dados genômicos nacionais e internacionais. Esses bancos, no entanto, podem ter alguns vieses, como uma quantidade maior de dados de europeus e menos de latinos, por exemplo. Mas olha, mesmo com essa limitação, tá tudo certo. Esse tipo de procedimento é padrão nesse tipo de estudo. Nos médiums, os pesquisadores encontraram cerca de 15 mil variações genéticas que não estavam presentes em seus parentes de primeiro grau. Essas variações afetavam aproximadamente 7 mil genes. Entre esses genes, 33 apresentavam mutações que apareceram em pelo menos 1/3 dos médiums. A hipótese de que os genes mutados dos médiums estariam ligados a funções sensoriais não foi confirmada. Na verdade, os genes identificados estão mais relacionados ao sistema imunológico e à produção de muco, como saliva e à camada que protege o intestino. Além disso, os pesquisadores também não encontraram evidências de que essas mutações estariam associadas a diferentes tipos de habilidades mediúnicas. Então, assim, embora a metodologia e a descrição dos resultados sejam bem honestas, isso por si só não comprova nada. O grande problema do estudo está na premissa inicial e na forma como os pesquisadores interpretam os resultados a partir dela. São os mesmos problemas já apontados lá pelo psicólogo canadense James Alcock. Muitos estudos de parapsicologia já começam assumindo que experiências extrasensoriais são reais, embora o trabalho de provar que essas experiências são reais ainda não tenha sido feito cientificamente. Nesse estudo, por exemplo, os pesquisadores selecionaram pessoas que se identificavam como médiums e eram reconhecidas como tais por suas comunidades religiosas. O problema é que até hoje não há nenhuma evidência científica de que esses poderes realmente existam. Logo, cientificamente, não dá para saber se essas pessoas escolhidas realmente têm essas experiências mediúnicas.
Essa falha metodológica seria como tentar testar um novo remédio para diabetes em pessoas que afirmam ter a doença, sem antes verificar e apresentar provas de que elas realmente têm diabetes. Por que vocês são contra curar diabetes? Eu não sou contra curar diabetes, é que... Outro problema é um certo exagero na interpretação dos resultados. Na ciência, existe um ditado que diz que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Afirmar que experiências mediúnicas têm bases genéticas é uma alegação pra lá de extraordinária. Encontrar alguns genes mutados em pessoas que se reconhecem como médiuns e não em seus parentes não é uma evidência extraordinária à altura. E aqui entra um outro problema apontado pelo James Alcock: os saltos lógicos. Estudos de parapsicologia costumam ignorar explicações naturais mais simples e vão direto para explicações sobrenaturais. Por exemplo, uma questão interessante desse estudo é a diferença de idade entre os médiums e seus parentes. Os médiums são significativamente mais velhos. E o que é que isso tem a ver? É um fato bem conhecido que as mutações genéticas são mais comuns em pessoas mais velhas, já que o sistema de correção de mutações do nosso corpo vai se tornando menos eficiente com o tempo. Isso explica por que doenças como câncer são mais frequentes com o envelhecimento. As variantes genéticas encontradas nos médiums poderiam, portanto, ser explicadas pela diferença de idade. No entanto, os autores do estudo não discutem nem essa nem outras explicações naturais, saltando direto para uma explicação meio sobrenatural de experiências extrasensoriais. Aliás, a discussão e a interpretação dos resultados desse artigo é uma verdadeira Olimpíada de salto lógico em distância. A gente falou, que a maior parte dos genes mutados identificados está relacionada ao sistema imunológico e à produção do muco. Nesse parágrafo aqui da discussão do artigo, os autores fazem todo um malabarismo retórico para conectar o sistema imune e processos inflamatórios com percepções extrasensoriais. Detalhe: o parágrafo inteiro não tem sequer uma referência científica, o que significa que nada do que é dito ali tem qualquer tipo de apoio científico. Com todo respeito aos autores, revisores e editores da revista, é bem bizarro um artigo científico ser aceito e publicado com uma discussão dessas, sem referência alguma. Como a gente diz na análise do texto da ciência, é como se esse texto tivesse ido para uma briga de bar sem nenhum amigo para ajudar. Perde fácil. Mas a medalha de ouro para o maior salto lógico desse artigo vai para o parágrafo seguinte, que também não tem nenhuma referência. Os autores começam dizendo que os genes mutados que produzem muco podem ter funções desconhecidas e que os tecidos que esses mucos protegem têm a mesma origem embrionária do sistema nervoso central. Sabe o que isso significa? Nada. É um salto lógico muito, mas muito grande. Esse estudo da USP também se encaixa em outra crítica do psicólogo James Alcock. Estudos parapsicológicos abraçam a ciência a utilizar ferramentas científicas e estatísticas cada vez mais robustas e complexas, mas descartam essa mesma ciência na hora de interpretar os resultados, distorcendo teorias da mesma forma que o Uri Geller distorce talheres. As mutações nos genes das pessoas que se definem como médiums podem ser causadas por fenômenos naturais, como a idade ou outros fatores biológicos e até sociais, não analisados no estudo, como algum estilo de vida específico. O resultado pode até mesmo ser um artefato estatístico causado pelo acaso. Outra frase famosa na ciência é: correlação não implica causalidade. Ou seja, só porque duas coisas estão relacionadas não significa que uma seja a causa da outra. Por exemplo, o consumo de leite nos Estados Unidos está quase que perfeitamente correlacionado com a taxa de divórcios no Colorado. Quanto mais os americanos tomam leite, mais as pessoas se divorciam. Sabe qual a relação entre essas duas coisas? Nenhuma, simplesmente uma piada do acaso contada pelo universo. Aliás, para quem gosta desse tipo de coisa, o site Spurious Correlations traz diversos exemplos desse tipo.
Os autores do estudo até defendem que o objetivo dele não é provar que espíritos e fenômenos sobrenaturais existem, mas a metodologia e toda a discussão do artigo gira em torno da ideia de que médiums percebem coisas que outras pessoas não percebem. Além disso, o líder da pesquisa é um parapsicólogo reconhecido internacionalmente por estudos sobre espiritualidade. Numa entrevista para o Correio Brasiliense, o parapsicólogo chegou a dizer que poderíamos detectar precocemente e estimular em alguns indivíduos os dons mediúnicos. Em resumo, o artigo, infelizmente, parece estar mais preocupado em validar uma crença religiosa através de especulações infundadas e saltos lógicos ornamentais do que em explorar padrões genéticos de pessoas que relatam ter experiências mediúnicas. Por isso, é importante ressaltar que esse estudo não valida nenhuma crença religiosa, mas o mais importante ainda é ressaltar que o estudo também não invalida essas experiências, simplesmente porque não é papel da ciência validar ou invalidar crenças religiosas. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Esse aqui é o Carl Sagan, astrônomo, divulgador científico, dono de uma das mentes mais brilhantes do século XX e um dos maiores símbolos do ceticismo científico. O Sagan foi um dos maiores críticos das pseudociências. Para o Sagan, no coração da ciência existe um equilíbrio entre duas atitudes contraditórias: uma abertura a novas ideias, por mais bizarras e contraintuitivas que sejam, e o exame cético e rigoroso de todas essas ideias. O que mantém a ciência no caminho certo é o equilíbrio e a tensão entre o pensamento criativo e o pensamento cético. O problema da parapsicologia, cientificamente falando, é que ela abusa do pensamento criativo e ignora quase que totalmente o pensamento cético, se apegando a ideias que nunca foram comprovadas cientificamente antes de seguir com a testagem das hipóteses. Nos anos 1980, Sagan escreveu que, embora fosse altamente improvável que fenômenos como telepatia e reencarnação existissem, esses fenômenos poderiam sim ser estudados de maneira séria. Ele acreditava que um estudo sério poderia um dia provar que esses fenômenos são reais. Mais de 40 anos se passaram e isso não aconteceu. A parapsicologia em si não avançou em nada desde que foi fundada há 150 anos. Até o momento, nenhum poder psicocinético ou percepção extrasensorial encontrou provas científicas definitivas. Mas isso, de maneira nenhuma, invalida crenças religiosas. Sabe por quê? Porque nem toda experiência ou crença humana precisa ser submetida ao rigor da ciência. Como dizia a filósofa Simone de Beauvoir, somos criaturas livres num universo sem sentido. Isso significa que você é livre para encontrar um sentido para o seu próprio universo, seja na religião, na ciência ou até mesmo em ambas. É claro que existem contradições entre ciência e religião. O criacionismo não é compatível com a teoria da evolução. A Arca de Noé não é compatível com a paleontologia. A parapsicologia não é compatível com os princípios da termodinâmica. Mas e daí? A própria condição humana é contraditória. Nós somos um bicho pra lá de complexo. Complexos o suficiente para entender os limites de cada experiência humana, sem precisar misturar essas experiências. Quando as crenças religiosas tentam se passar por certezas científicas, o resultado é um desserviço tanto à ciência quanto à religião. Se a sua fé necessita da validação da ciência, talvez ela não seja tão sólida assim. Aliás, o Carl Sagan dizia que a ciência não é apenas compatível com a espiritualidade, é também uma profunda fonte de espiritualidade. As nossas emoções diante não só da religião, mas também da arte, da música, da literatura e dos esportes são, sem dúvida, espirituais. Mas reconhecer a complexidade e a beleza do universo à luz das leis naturais, sem invocar entidades e explicações sobrenaturais, pode ser também uma jornada espiritual igualmente transformadora. É isso aí, hein? Respeito, método científico e canja de galinha não fazem mal para ninguém.